Bom dia, sou o Coronel Reinaldo De Biasi, presidente do Grupo Inconfidência. Hoje nós vamos fazer um vídeo no qual eu vou abordar pequenos trechos do discurso do Foro de São Paulo do dia 29 de junho a 2 de julho. Conclusões sobre o que o Lula disse que nós destacamos. Também vamos tratar da reforma tributária com nossos comentários tradicionais. O nome que demos ao nosso vídeo é a continuação do que nós temos feito, a conjuntura nacional no momento e os graves riscos para o futuro do país, número 10/10. Uma observação. Na descrição desse vídeo, encontram-se 3 links relativos aos dados dos senadores, deputados federais e governadores que se opõem ao comunismo, para aqueles que queiram conectar-se com as citadas autoridades, o que será de grande importância. É o que eu chamo de ação. Você acha que não faz uma ação? Essa é uma. Contato com este pessoal, animando essas autoridades, porque nós estamos nas mãos deles. É eles que podem nos salvar aí no momento. Passemos ao tópico número 1. A lógica, o Foro de São Paulo e Lula. Inicialmente, uma introdução. Lógica, por definição, é entre aspas, ciência que tem por objeto o estudo da lei do raciocínio, coerência, raciocínio encadeado e ligação de ideias, fecha aspas. No período de 29 de junho a 2 de julho de 2023, ocorreu em Brasília mais uma reunião do Foro de São Paulo, organização criminosa marxista supranacional, fundada por Fidel Castro e Lula em 1990, e que tem por objetivo, abre aspas, recuperar para o comunismo na América Latina o que foi perdido no leste europeu, fecha aspas. Lula, discursando na abertura do evento, afirmou que, prestem bem atenção no que ele falou, abre aspas, ser chamado de socialista ou comunista nos dá orgulho, fecha aspas. E outra citação. Aqui no Brasil, enfrentamos o discurso de costume, da família e do patriotismo. Ou seja, enfrentamos o discurso que a gente aprendeu a historicamente combater. Fecha aspas. Alguns dicionários definem o socialismo como abre aspas, sistema econômico e político que aspira por uma sociedade que incorpore os meios de produção na comunidade pelo retorno dos bens e propriedades particulares à coletividade e pela repartição entre todos do trabalho comum e dos objetos do consumo. Fecha aspas. Em suma, de acordo com esses dicionários, um sistema bondoso que beneficia a todos, distribuindo com igualdade os bens. Deste modo, o socialista é aquele ser generoso, preocupado com o bem-estar do ser humano. Essa introdução. O segundo tópico aqui
que se chama Aplicação da Lógica, analisando e concluindo sobre os fatos acima. A Guerra Fria foi um conflito que se estendeu de 1949, quando a União Soviética ela deflagrou a primeira bomba atômica russa. Então foi de 49 a 1900, liderado pelos Estados Unidos, que representava o capitalismo, e o bloco comunista, capitaneado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Examinando as palavras que compõem o nome por extenso da URSS, observa-se o termo socialistas, entre aspas, socialistas, União da República Socialista Soviética. Termo socialista que identifica os partidários do sistema político comunista. Quer dizer comunista, entre aspas, são sinônimos. Então não existe nenhuma diferença entre o que se procura colocar de maneira de eufemismo, de dizer socialista, aquele que gosta da sociedade. Não, não é nada disso não. Socialista quer dizer comunista, provado com essa observação sob a palavra União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi citado, que dirigia o bloco comunista. São sinônimos. Comunista e socialista. Comunistas ou socialistas, à luz da realidade, são países e pessoas adeptos de uma doutrina que lança a mão da extrema brutalidade para escravizar o ser humano em nome de estados totalitários, tais como China, a URSS, que foi extinta, Coreia do Norte e Cuba. Em decorrência, a face verdadeira do socialismo, que é o comunismo, diferencia-se completamente da definida nos dicionários supracitados, naquele que nós falamos, que os reconhecem como um sistema benéfico. Ao contrário, é um sistema extremamente maléfico. Vamos ver sobre o que Lula falou agora, outras frases que ele usou. Lula, conforme se expressou na reunião do fórum, tem orgulho de ser comunista. O papel de um líder comunista, ao atuar em um país ocidental, é obedecer à estratégia máxima de, abre aspas, tomar o poder neste país e implantar a nova ideologia, fecha aspas. E é isto que o petista anseia em realizar em nossa terra, tendo reforçado seu desejo por ser aquele que comanda o Foro de São Paulo, a entidade máxima. Ele é a pessoa de topo dessa entidade, sendo este Foro de São Paulo submetido às diretrizes do movimento comunista internacional. Passemos agora uma abordagem sobre o tal combate de Lula, que ele falou sobre combater, combater costume, família e patriotismo. Então vamos começar. Combater algo visa destruí-lo, neutralizá-lo ou inutilizá-lo. Quando Lula combate a família, significa opor-se àquela divina instituição, formada por pai, mãe e filhos, e unidos pelo amor. Fato já conhecido e em andamento, o petista pretende fazê-lo usando a ideologia de gênero e a legalização total do aborto.
O emprego da ideologia de gênero, utilizando como instrumentos executantes professores marxistas e a mídia tradicional. Nesta, particularmente, destacamos a TV e o cinema, com o uso de filmes. Observe na sua televisão a quantidade de filmes que estão sendo usados em prol da ideologia de gênero. É só ligar a televisão. Cinema também, mas a televisão é mais forte. Então, tanto os professores como a mídia, nela o TV e o cinema, visa transformar na infância meninos em homossexuais e meninas em lésbicas, fazendo o mesmo com os rapazes e moças na juventude. E isto viabilizaria a divergência entre o gênero masculino e feminino, fazendo desaparecer a entidade criada por Deus e dando lugar a uma nova estrutura social que reuniria sob o mesmo teto indivíduos de vários sexos, sem o amálgama do amor e, desse modo, convenientes para serem dominados pelo Estado marxista. O Big Brother Brasil é um exemplo dessa esdrúxula família desejada pelo PT. É a família nova, a família que não presta. Quanto à plena legalização do aborto, a ação de assassinar um ser indefeso e inocente seria descriminalizado, não seria mais crime, transformando o hediondo ato em banal ação médica, o que retiraria da mulher a dignidade e a nobreza de ser mãe e afetaria o tradicional caráter nacional, este caráter voltado para proteção da família. Terminado o combate à família, passemos ao segundo combate que Lula fala: costume. Quando Lula enfrenta o costume, ele age contra os valores conservadores da sociedade, que caracterizam o modo equilibrado de ser do brasileiro que é livre, que rejeita atitudes extremas e dedica-se à família para conduzir seus filhos a uma vida feliz e promissora. Quando Lula, passemos ao próximo, quando Lula confronta o patriotismo, ele o faz para procurar destruir o amor do cidadão pelo país. Amor este que o inspira a levantar-se contra a pretensão de transformar o Brasil em um território submisso e sem soberania, que passaria a integrar a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, entre parênteses, URSAL, que é a organização comunista que o petista quer há muito tempo estabelecer na América do Sul e América Central. Vejamos agora a síntese final da lógica que eu usei, aplicada aos fatos acima. Resumimos em, abre aspas, Lula, orgulhoso de ser comunista, buscará tomar o poder e estabelecer no Brasil a ideologia vermelha. Para isto, destruindo a família tradicional, com o uso da ideologia de gênero e da legalização total do aborto,
obrigando a sociedade conservadora a subordinar-se totalmente ao Estado marxista e tornando o país um território servil e obediente à futura Ursal. Fecha aspas. Comentários do Grupo Inconfidência. É indispensável que a parcela democrática das forças vivas da nação, representada pelos congressistas e demais parlamentares do Executivo, militares e policiais militares / civis, juízes, procuradores e promotores, governadores e prefeitos, empresários, sacerdotes, professores e a população, usam-se com coragem numa cruzada diuturna, que quer dizer de longa duração, sem parar, para impedir que a crença vermelha crave suas garras em nossa nação. Passemos ao segundo item. A reforma tributária poderá ser uma ameaça para o futuro do Brasil? Sim! Não estou levando em conta que apresentará fatores positivos. O governo anterior, de grande visão e interesse no bem da sociedade, tentou aprovar essa reforma, mas não teve êxito. Bolsonaro já identificara injustiças e obstáculos no sistema tributário que prejudicavam o nosso progresso, como impostos de valor abusivo, outros que precisavam ser fundidos em um só, racionalizando-os para diminuir seu custo, e também aqueles que foram fruto do fisiologismo ou julgados desnecessários e que necessitam ser revogados. Agora, o atual governo apresentou em 6 de julho a proposta de emenda à Constituição, PEC, da citada reforma, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Mas falta ainda analisar destaques, votá-la e, após, encaminhá-la ao Senado para estudo. Então, não está terminada. Ela vai ser ainda analisada, votada e vai ser remetida ao Senado para estudo. Então, temos tempo de agir. Lula, orgulhoso de ser comunista, não sou eu que falo, é ele que diz, não está preocupado com o progresso do Brasil, mas sim encher seus cofres para facilitar o estabelecimento do comunismo e, além disso, dinamizar o Foro de São Paulo e auxiliar, com poupudas somas, países da América do Sul e Central já comunizados e outros com o executivo preenchido por marxistas, para ser por eles reconhecido como supremo líder continental. É isso que o Lula quer ser. América do Sul e Central, ele quer ser o líder desse que eu chamo de continente. Seria América do Sul e Central. Como ele agirá para atingir os fins acima? Simples. Orientará os congressistas que o apoiam a destinar na PEC em tela ao governo federal, isto é, a esfera dele, a instância dele, dos percentuais de cada tributo, o máximo, a parcela, entre aspas, gorda, deixando os governos estaduais e municipais à míngua, na miséria.
Nesta situação, o desenvolvimento do país cairá verticalmente, o que, para o petista, será conveniente em seus malignos desígnios de domínio. Comentários do Grupo Inconfidência. Congressistas democratas, o futuro do Brasil está em suas mãos. Peçam, respeitosamente, que hajam para bloquear na reforma em questão os exageros que beneficiarão unicamente o mal intencionado governo Lula. Façam a reforma reconhecer como a mais alta prioridade os interesses de desenvolvimento do país, atendendo com justiça e patriotismo as três esferas: federal, estadual e municipal. Complementando agora, demos por encerrado. Se vocês desejam fazer qualquer comentário ou perguntas, favor entrar em contato conosco pelo WhatsApp no número 31 98821 3592. Vou repetir, 31 98821 3592. Ou então pelo e-mail Grupo Inconfidência BH, bala hora, Grupo Inconfidência BH, gmail.com, Grupo Inconfidência BH, como se fosse Belo Horizonte, BH, @gmail.com. Tenho certeza que num tempo hábil responderemos todas as questões que chegarem até nós. Muito obrigado por me ouvir e até a próxima.